Vamos tentar resolvendo agora um pouquinho. E aí o resto a gente faz junto, tá? Quanto à discricionariedade e vinculação do ato administrativo, é correto que ato discricionário é aquele em que o administrador tem certa liberdade de escolha, especialmente quanto à conveniência e oportunidade. Tem lógica, né? Mas vamos ler tudo, né? Porque sempre é bom a gente ler a questão toda. Nunca, pelo amor de Deus, marquem logo na primeira leitura, né? Na primeira questão. B. Discricionariedade e arbitrariedade são expressões sinônimas. Não, falso. Arbitrariedade é agir fora da lei. No ato vinculado, a lei estabelece quase todos os requisitos. É quase que está errado. A lei estabelece todos os requisitos e condições de sua realização, deixando pouca margem de liberdade ao administrador. Não deixa margem de liberdade, né? Ele tem que agir. Por isso eu grifei naquela hora lá o certa e o todos. Quanto aos elementos, competência e finalidade do ato administrativo, a lei pode deixar a livre apreciação da autoridade, tanto no ato discricionário quanto no ato vinculado. Não. É o quê? O vinculado não tem livre apreciação, verdade. Mas mesmo além disso também, a finalidade, ela sempre é o interesse público, que a gente não viu isso ainda, né? Porque a questão misturou um pouco de ato administrativo aqui na história. Mas quando a gente for estudar ato administrativo, vocês vão ver que a finalidade sempre tem que ser interesse público. Então não existe liberdade para escolher sobre isso, né? Sobre esse elemento finalidade, mas a gente vai ver depois. O Poder Judiciário pode apreciar o ato administrativo quanto aos aspectos de conveniência e oportunidade. Isso aqui é falso, porque o Poder Judiciário não pode analisar conveniência e oportunidade. O Poder Judiciário ele só pode avaliar a legalidade do ato. Aliás, essa é a polêmica também que envolve esse momento atual. Porque alguém defende, né, a nomeação de Lula como ministro, defende que o judiciário não pode interferir na oportunidade e na conveniência, que é o mérito do ato administrativo. Então, e quem é contra, como eu já falei, defende que isso é um desvio de finalidade. Então é o seguinte, se você entende como desvio de finalidade a nomeação dele como ministro, então o judiciário pode atuar. Porque o judiciário, o desvio de finalidade viola a legalidade. Então, beleza. Agora, se você entende que não é desvio de finalidade, que realmente, como chefe do executivo, ela pode nomear quem ela quiser como ministro, já que é um cargo político, aí o judiciário não poderia atuar. Então, a polêmica não acaba nunca, né, nessa história aí. A resposta é letra A. Importante que a gente pegar esse exemplo, não para polemizar, mas para trazer para nossa questão, né? Então, letra A é o ato discricionário que pode ser. Poder regrado é aquele que o direito positivo, a lei, confere à administração pública para a prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização. Na hipótese, o texto está discorrendo sobre qual poder? Ixi, temos uma polêmica aqui generalizada. Vamos ler o enunciado de novo. Ele vem falando de um poder regrado, dizendo que é o tipo de poder em que a lei confere à administração pública para a prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização. Qual é o tipo de poder que a lei diz os elementos e requisitos para a formalização? Vinculado. Então aqui é um poder vinculado. Diga. Não necessariamente, não necessariamente. É porque às vezes um ato ele pode ser o poder de polícia, sofrer influência do poder de polícia e do poder vinculado. Mas se você observar aí na classificação, eu começo a primeira classificação, quanto ao grau de liberdade do agente público, o poder pode ser vinculado ou discricionário. Aí a segunda classificação, quanto às espécies dos atos, aí vem regulamentar, hierárquico, disciplinar de polícia. Não necessariamente não. É porque assim, a discricionariedade e a vinculação, ele às vezes a doutrina coloca como elementos, né? Esse ato é vinculado, esse ato é discricionário, esse ato, né? Então, mas é um tipo de poder também, né? Analisado sobre o tipo de poder, ele analisado sobre a ótica, né, do poder, ele é um tipo de poder também, no qual a lei traz os requisitos para a sua formalização, né? Não seria poder de polícia aqui, porque é o seguinte,
A lei não traz os elementos para a formalização do poder de polícia. É o agente público que vai dizer, com o exemplo da Blitz. É ele que vai dizer por que montar a Blitz, né? Porque naquela área tem violência, então vamos montar uma Blitz, né? Ou então naquela área mais propícia. Eu não sei. Eu até hoje quero entender qual o motivo de se montar a Blitz sempre 6 horas da tarde ou 5 horas da tarde. eu juro que eu sempre quero entender esse motivo. Pessoalmente, eu tenho minhas suspeitas lá, mas eu não acho justo. Anormal. Esse horário, você pode olhar normalmente essa vez. É horário que acontece, mas não, isso é verdade. Tem 2 carros parados e tem 20 motos paradas. O horário que mais. O pessoal está parado e os motoqueiros estão ali trabalhando no meio. Eu não sou policial, não. Não. Tem lógica, é verdade. Você pode olhar, tá várias motos paradas. Os carros, tipo assim, quando ele vê um carro assim, Gol, que é um carro muito visado de roubo, ele manda parar com 2 caras dentro, entendeu? É verdade, tem lógica isso. Porque diz que o horário que mais acontece crimes é esses horários e é horário de mudança. Horário de mudança de turnos da polícia também. 7 horas, sai uma parte e entra outra. Então fica horário meio. Eu já ouvi falar isso. Né? Você vai viajar, vamos assim, carro regular. Tem gente que quer viajar de madrugada. Passa no posto da polícia, meio-dia, 1 hora da tarde. Não tem tá todo mundo almoçando. Não tem cara parado. Eu Sim. viajo muito pro interior, que me Sim. interior. Você pode passar meio-dia em qualquer posto da polícia rodoviária, não tem um policial nem olhando o que está acontecendo. Sim. Os caras estão almoçando. É. Aí nem quer passar de madrugada, não, passa meio-dia, 12h30. Porque ficar no sol, naquele sol daqui, meio-dia fazendo blitz, é complicado. Qualquer você passa com os rodoviários meio-dia e meia, não tem ninguém. Esse poder aqui, ele bota lá o espaço para a gente completar, né? É o de que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores no seu quadro de pessoal. Deixa eu só ver se tem uma opção aqui. Aqui não tem não, mas aí tem de vocês não. É poder hierárquico. Poder hierárquico. Justamente aqueles elementos que a gente havia comentado anteriormente. Próximo. A aplicação de penalidade de advertência a servidor público infrator por sua chefia imediata é ato administrativo que expressa a manifestação de qual poder? Disciplinar, porque ele é agente público. Tá? Disciplinar, letra D. Próximo. Constitui exemplo de poder disciplinar da administração pública. A imposição de restrições à atividade dos cidadãos, nos limites estabelecidos pela lei. Isso é disciplinar? Não. Isso seria qual? Polícia. Isso é poder de polícia. Limitando a atuação do cidadão é poder de polícia. B. A imposição de sanção a particulares que contratam com a administração. Particulares que contratam. Esse é, por isso eu coloquei lá naquela hora, particulares que contratam com a administração, botei entre aspas empresas, porque as questões elas vão usar os termos mais variados possíveis, né? Então, a imposição de sanção a particulares que contratam com a administração é poder disciplinar, porque eles têm um vínculo, têm um contrato. C. A edição de atos normativos para ordenar a atuação de agentes e órgãos administrativos. Isso aqui é qual? Hierárquico, hein? Apesar de ser edição de atos normativos, mas saiba que é hierárquico. Por quê? Porque está ordenando internamente. Tá? Então aqui, hierárquico. Porque um poder acaba... Um ato administrativo, nele acaba englobando vários poderes, às vezes. A edição de regulamentos para a fiel execução de lei. Isso aqui é... poder regulamentar, né? E o poder conferido às autoridades de dar ordens a seus subordinados e rever seus atos. Poder hierárquico também. Ele botou vários hierárquicos, né? Poder hierárquico também, mas letra B é a nossa resposta. De acordo com Maria Silvia Zanella de Pietro,
O poder regulamentar é uma das formas de expressão da competência normativa da administração pública. Referido ao poder regulamentar, de acordo com a Constituição Federal, letra A, é competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, que também pode editar decretos autônomos nos casos previstos. É essa, né? Mas vamos ver as outras. Eu acho que eu não falei do decreto autônomo, tá? Mas eu vou dar uma esclarecida melhor daqui a pouco. Admite apenas a edição de decretos executivos complementares à lei? Não, pois tem decretos autônomos também e decretos regulamentares. Compreende a edição de decretos regulamentares autônomos sempre que houver lacuna na lei? Olha, não necessariamente tem que haver lacuna na lei para editar um decreto. Existe situação em que o poder ele edita um decreto diante de uma lacuna na lei, ou pode ser para complementar a lei. Pode ser as duas hipóteses, tá? Ou pode ser autônomo, perdão. Lacuna na lei, né, ele vai complementar a lacuna, ou pode ser autônomo. Então são os dois tipos de decreto. Decreto complementar e decreto autônomo. Admite a delegação da competência originária em caráter geral e definitivo. É definitivo a delegação? Não. Ela não pode ser definitiva. E a delegação também ela não é geral não, tá? A delegação sempre é para alguma pessoa específica, não é geral. Compreende a edição de decretos autônomos e regulamentares, quando houver lacuna na lei. Né? O erro aqui é dizer que tem que haver lacuna na lei. Né? Não precisa ter lacuna na lei necessariamente. Então nós temos dois tipos de decreto. Decreto autônomo e decreto regulamentar. O que é um decreto autônomo? O próprio nome já diz. Autônomo é aquele decreto que não precisa que tenha uma lei anterior para ele agir. Né? É um decreto... Isso é autônomo. O quê? Poder regulamentar, isso. O decreto autônomo é aquele que não depende de lei anterior. E o autônomo não depende de lei anterior. E o regulamentar é aquele que vem justamente regulamentar a lei. Decreto autônomo é aquele que não depende de lei anterior. E o decreto regulamentar é aquele feito para complementar a lei. Quando eu digo assim, complementar a lei, eu não estou dizendo que a lei tem lacuna. Mas às vezes é uma mais mesmo que a lei faz, que o decreto faz. Tá? Possa ser que a lei tenha lacuna ou possa ser que não tenha. Né? Pode ser que eles queiram especificar mais ainda alguma coisa. O que não quer dizer que a lei tem lacuna. São os dois tipos de decreto. A interdição de estabelecimento comercial privado por autoridade administrativa constitui exemplo do exercício de qual poder? Polícia. Tá? Poder de polícia. A atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direitos, interesses ou liberdades individuais, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público, nos limites da lei e com observância do devido processo legal, constitui, mais propriamente, qual poder? Polícia também. Esse aqui é o conceito literal do artigo 78 do Código Tributário Nacional. É esse o poder de polícia, o conceito é esse do Código. Né? Verdadeiro ou falso? Somente a administração pública possui competência para revogar os atos administrativos por ela. Gente, é falso. Peraí. Não, essa questão é verdadeira. É porque eu não dei esse assunto. Essa questão tá perdida aí, tá? Esqueça essa questão aqui. Ela não é do assunto. Essa questão de revogação do ato administrativo não é do assunto. A gente não viu isso ainda. Tá? Então, nesse momento, esqueça a questão. É verdadeiro. Porque para revogar o ato, somente... Peraí, deixa eu ver aqui. Revogação e anulação. É verdadeiro. Para revogar, somente a administração pública. Para anular o ato, é que tanto o judiciário quanto a administração pública podem anular. Agora, revogar é como se fosse um arrependimento. Né? Revogar um ato, ela percebe que não tem mais utilidade aquele ato. Ela vai lá e revoga. Então, só ela pode fazer. O judiciário não pode fazer. Vamos para os atos administrativos. Nós temos os atos... Cara, deixa eu ver só para eu respeitar. Pronto. Agora a gente vai estudar os atos administrativos. Né? Ato administrativo é a forma por meio da qual a administração pública age. Né? O ato administrativo é o meio que a administração pública utiliza para agir. E esse ato administrativo, né, ele possui elementos que são inerentes a
todos os atos administrativos, né? Forma. Tem uma expressãozinha, eu sempre gosto de... Para alguns serve, né? Deixa eu ver aqui se... Mob... For... Que algumas pessoas falam config for mob, né? Que na verdade é a competência. São 5 elementos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. São os 5 elementos do ato administrativo. As 5 partes que integram um ato administrativo. Config for mob. Alguns falam config for mob, enfim, né? Mas são os elementos aí que compõem o ato administrativo e que a gente estuda cada um deles. O primeiro elemento é a competência. Espero vocês copiarem. Motivo e objeto. O primeiro elemento é a competência. Alguém copiando aqui? Beleza? Então vamos ver a competência aí. A competência... Aliás, não. Eu modifiquei um pouco. Como o ato administrativo é um assunto que é um assunto bem maior, né? E ele é cheio de detalhes. Eu mesclei as questões dentro do assunto. Aí eu quero que você sempre façam esse acompanhamento, né? Vira e mexe, apareceu uma questão aqui, vocês já marcam no fundo onde está a questão pra gente fazer. Agora aqui está a questão 2. Tem alguma outra questão antes disso aí? A questão 1 foi aquela outra que você falou que não era para estar lá. Ah, entendi. Tá. Então vamos... Mas tá aí, a sequência tá 2, né? Então pronto. Tá. Antes disso, volta lá para competência, porque eu tenho que falar da competência primeiro, para depois perguntar sobre ela. Então, a competência. Quem é o sujeito competente? Mas deixa marcado no lugar as questões, que a gente vai voltar lá daqui a pouco. Então, quem é o sujeito competente? Olha, a competência para a prática do ato, ela é definida pela lei, né? Quem é o sujeito competente? É o agente público, que é competente para agir. Então, é o agente público que é competente para agir. E a competência é definida pela lei. E aí, lei entenda desde Constituição até as leis normais, comuns. A competência é definida pela lei. Então, se todo agente público pratica esse ato, qualquer ato que ele venha praticar, saiba que existe uma lei anteriormente autorizando que ele pratique. E aí nós temos as características da competência, que são características até um pouco parecidas com a ideia dos poderes administrativos. Tá? Por exemplo, a competência ela é de exercício obrigatório, assim como o poder administrativo que a gente viu. Então, o agente público, inevitavelmente, ele vai praticar o ato que ele é competente para praticar, porque é um exercício obrigatório, está na competência dele, está na origem do cargo dele, então ele vai exercer. A competência ela é irrenunciável, aquela mesma história que o agente público não pode abrir mão da competência, tá? Ele não pode abrir mão da competência, ela é irrenunciável. Então, a competência de exercício obrigatório, ela é dotada da irrenunciabilidade, ela é imodificável pelo administrador, ou seja, o agente público, o administrador, ele não pode modificar a extensão da sua competência, ele não pode, sei lá, diminuir nem aumentar a competência. Ela é dada nos moldes em que a lei permitiu. Tá? Então, ela é irrenunciável, exercício obrigatório, imodificável, ela é imprescritível. O que é imprescritível? A competência ela não se perde pelo decurso do tempo. Ela não se perde pelo decurso do tempo. Então, imprescritível, ela não se perde, não se acaba com o passar do tempo. Vamos imaginar que o agente público ele tem competência para desapropriar. E aí o prefeito assume e fica os 8 anos, né? Pega 2 mandatos e não desapropria ninguém. O prefeito, né, ele não perdeu a competência para desapropriar, pelo fato de não ter feito.
Porque a competência ela é inerente, ela não prescreve. E ela é improrrogável. Eu coloquei improrrogável aí? Então, mas eu não coloquei o conceito, não foi isso? Então, improrrogável é no sentido de que não se transfere improrrogável. Oi? Mas eu vou explicar, é outro contexto. Não se transfere não se transfere ao agente incompetente não se transfere ao agente incompetente, vírgula, mesmo que ele tenha praticado o ato. Mesmo que ele tenha praticado o ato. Não se transfere ao agente incompetente, mesmo que ele tenha praticado o ato. Isso quer dizer que a competência ela é improrrogável. Porque assim, vou dar um exemplo mais específico. Do que é que ela pode acontecer, quando é que ela pode ser prorrogável e quando é que ela não pode ser. Na justiça comum, né, no Poder Judiciário, existem algumas ações, assim, por exemplo, imagina que você é um consumidor. Ou então, não só consumidor, não dá exemplo específico não. Vamos dizer que você entra com ação contra alguém. E essa ação tinha a competência para ser aqui em Salvador. Mas você mora em Lauro de Freitas. E você ajuiza a ação lá em Lauro de Freitas. Só que a parte que você está demandando, né, o acusado, ele, mesmo sabendo que a competência era aqui em Salvador, ele vai lá e responde em Lauro de Freitas. Responde e não alega. Para dizer, olha, a competência é em Salvador, não é em Lauro de Freitas. Né? Ele não alega a incompetência. Então, se as duas partes aceitarem ficar demandando lá, a competência que originalmente era de Salvador, ela foi prorrogada para Lauro de Freitas. Então, esse exemplo é um exemplo que a competência é prorrogada. Ou seja, o juiz, ele praticou a competência mesmo sendo incompetente. O juiz de Lauro de Freitas não era competente. Era de Salvador que era. Então, ele praticou. Isso pode acontecer no judiciário. Agora, no ato administrativo, mesmo que um agente público incompetente pratique o ato, mesmo que ninguém questione, essa competência não vai ser prorrogada para ele. Tá? Ele vai continuar sendo incompetente para a prática do ato da mesma forma. Vamos imaginar que... É o quê? O ato é nulo e ele continua incompetente. A competência não passa. Diga. Esse é o princípio da presunção de confiança? Presunção de confiança? Não necessariamente. Não. Não é presunção de confiança, não. Isso aí é uma questão processual mesmo, de prorrogação da competência. Né? Que, no caso, você está falando do judiciário, né? O exemplo que eu dei? Sim. Não é presunção de confiança. Em que sentido você já ouviu falar de presunção de confiança? Eu não lembro exatamente, mas eu vi outro exemplo sobre servidor de fato. É outra história. Entendi. Em relação ao cidadão, que o cidadão acredita que aquilo ali é um servidor, é isso mais ou menos? E na verdade ele não é. Mas é para defender o cidadão. Entendeu? Aí você, às vezes, um cara que não é servidor concursado, mas ele está ali, e você, cidadão, acredita que ele é servidor, porque ele trabalha ali na repartição, ele está de farda, está atuando, ele está representando o poder público. Ali você presume a confiança, presume confiança para o cidadão, que nós presumimos que ele é um servidor. Mas aqui, essa história da prorrogação da competência é outra história. Seria um exemplo do caso, sei lá, vamos imaginar que a gente está vendo agora, vamos pegar o mesmo exemplo. É o presidente que nomeia ministro. Mas vamos imaginar que o ministro nomeie o outro ministro. E que ninguém fale nada. Né? A competência para nomear ministro não vai passar para esse outro ministro porque ele praticou. Ela continua sendo o chefe do Poder Executivo. A competência ela não prorroga. Tá? Ela não se prorroga. Não combina.
Não casa, mas é isso aqui. Ah, porque prorrogar, você imaginar, né? Prorrogou o tempo, mas não é. Não é prorrogar prazo, né? Prorrogação de competência é isso aqui. Ela não se transfere para o agente competente, mesmo que ele tenha praticado o ato. Prorrogar a competência é isso. É prorrogar, é você transferir para outra pessoa, né? É como se fosse estender para outra pessoa, não transferir, mas não estender para outra pessoa, ou transferir também pode ser, depende do contexto, mesmo ele sendo incompetente. E isso não acontece com o ato administrativo, tá? E aí a competência, aqui a gente volta, falei que nós falaríamos em avocação e delegação, porque eu digo também que a competência ela é intransferível. A competência ela é intransferível. Quer dizer, como assim ela é intransferível e eu posso delegar? Porque transferir e delegar são coisas diferentes. Oh meu Deus, é intransferível. Quando eu digo que algo é transferível, dá a ideia de definitivo. Então, intransferível é que não pode ser passado definitivamente para outro agente público. Tá? Então, a competência ela é intransferível, mas a competência ela é delegável, e ela pode sofrer avocação. E aí, para haver a delegação, tem que ter a avocação, tem que ter um sistema de hierarquia, mas a inexistência de competência exclusiva. Como assim inexistência de competência exclusiva? Ou seja, a lei não pode dizer que a competência é exclusiva de uma pessoa, né? Porque se ela disser, aí ela não pode ser delegável. Tá? Lembrando, a gente já viu que é avocação e delegação. A avocação é quando o chefe chama para si, ele assume a competência de uma outra pessoa, ou o poder de uma outra pessoa, subordinada sua. E a delegação é um movimento contrário, é quando ele transfere, seja para um inferior, ou seja para outra pessoa da mesma hierarquia, uma determinada competência. Lembrando que essa avocação e a delegação elas são temporárias, né? São temporárias e elas são específicas, tem que ser para uma pessoa específica, né? Só para a gente relembrar o que é a vocação e delegação. Mas sabe que a competência ela é intransferível. A competência... então quais são as hipóteses em que é proibido... Está copiando ainda lá? Quais são as hipóteses em que são proibidas a delegação? São 3 hipóteses, são 3 tipos de atos. Decisórios de recurso. Então, atos decisórios de recurso. Isso é indelegável. Atos normativos. Atos normativos e atos de competência exclusiva. Atos exclusivos. Então, atos decisórios de recurso não pode ser delegado. Atos normativos, lembra o decreto? O decreto não pode ser delegado, né? E atos exclusivos que a lei disser que serão exclusivos também não podem ser delegados pelo agente público. Tá? São as 3 espécies de atos administrativos, 3 espécies de competências para a prática de ato administrativo que não podem ser delegadas. Alguns usam a expressão denorex, né, para poder gravar isso. Denorex. Decisório de recurso normativo exclusivo. Porque parece que é uma marca, era uma marca de shampoo. De shampoo anti-cascos, né? Parece, mas não é. Aí... Então, quais são os atos que não podem ser delegados à competência? Denorex. Decisório de recursos normativos e exclusivos. Tá?
Então, então competência, essas características. Segundo... não, agora a gente volta e faz a questão. Vamos voltar lá e fazer a questão. A questão está numerada pela 2 aí. Sendo um dos requisitos do ato administrativo, a competência é... Olha lá. A. Modificável por vontade do agente? Não. Né? Porque ela é imodificável. Ela é intransferível. Ela é irrenunciável? Sim. Ela é prescritível? Não, ela não prescreve com decurso do tempo. Ela é de exercício não obrigatório? Não, ela é de exercício obrigatório. Ok? Então, letra C, a resposta. E agora a gente vai ver forma. A forma, né, do ato administrativo, ela deve ser prevista em lei. A forma deve ser prevista em lei. E ela representa a exteriorização da vontade do agente público. A lei ela não traz muitas... Não. A lei ela não traz... A não ser que eu tenha esquecido uma coisa muito importante aí. Não. Tem explicação, mas acho que eu creio que eu já devo ter falado naquele outro momento. Né? Na parte lá de vertical e tal. Mas a forma ela deve ser prevista em lei, e a lei ela traz alguns requisitos para a prática do ato administrativo. Então, perceba, o ato administrativo ele tem que ter uma competência, a gente já viu. E vale ressaltar o seguinte: competência, às vezes, é um requisito chamado de sujeito. Tá? Olha que coisa estranha. Né? Mas às vezes vocês coloquem competência, do lado de competência, abre um parêntese e coloca sujeito. Às vezes pode estar lá na sua questão. São elementos administrativos, sujeito. Porque você subentende como sujeito competente. A ideia é essa. Às vezes vem sujeito como competência, ou sujeito competente, ou só sujeito. Então, a forma agora é a exteriorização da vontade e as formalidades específicas. O ato administrativo ele deve ser praticado sempre por escrito. Sempre não, né? Mas vamos botar em regra por escrito. A gente tem as mínimas exceções, mas em regra por escrito. E nós temos, aliado a essa ideia de por escrito, nós temos a concepção de que existe o princípio da solenidade. O que é que diz o princípio da solenidade? É um princípio que diz assim: o silêncio da administração pública não produz efeitos. O princípio da solenidade, ele diz que o silêncio da administração pública não produz efeitos. Ou seja, para um ato ser praticado, né, ele deve ser expressamente praticado pela administração pública. Se ela se mantiver em silêncio, isso não quer dizer que o ato foi permitido por você, para você. Por exemplo, imagina, eu disse para vocês que o ato de conceder uma licença para construir é derivado do poder vinculado. Né? Ou seja, você cumpriu todos os requisitos, você pode construir. Agora é o seguinte: para construir você tem que ter uma licença. Vamos imaginar que você preenche todos os requisitos e vai lá na administração pública e pede a licença para construir. Eles são obrigados a te dar. Mas vai que tem alguém pirracento lá que não lhe dá licença para você construir. Né? É uma coisa muito rara de acontecer, né? em vários órgãos da administração pública. E você vai lá, faz o pedido e eles não concedem a licença. 15 dias depois vai de novo, não concede a licença. Um mês depois vai umas 5 vezes pedir essa licença, provando que você tem direito, e eles não concedem a licença. E aí um belo dia, você irritado, você diz: olha, vai lá e faz notificação na administração pública e diz: já que vocês não me dão a licença, eu vou construir porque eu tenho direito a preencher todos os requisitos. Você vai lá e começa a construir o seu casa. Se o órgão passar fiscalizando e for lá e perguntar: cadê seu alvará para construir? E você diz: não tenho porque vocês não me deram. Né? Naquele momento ali, eu não estou querendo dizer que eles estão certos, eles estão errados, tá? Mas naquele momento ali, ele pode embargar essa construção, porque você não tem o alvará, porque o silêncio da administração pública ela não permite que você construa. Ainda que você seja correto, para você construir você precisa de um ato solene, um ato formal.
Então, qual é o caminho que você deveria ter utilizado? A via judicial. Né? Já que eles fizeram isso e não permitiram você construir, o silêncio deles não permite. Né? Você está errado também. Você tem, claro, aí você vai buscar via judicial para, por meio judicial, tentar suprir isso. Mas naquele momento ali você também estava errado porque o silêncio não produziu efeito. Tá? A história é mais ou menos essa mesmo. Então veja, e todo ato administrativo ele passa por um processo administrativo prévio. Processo administrativo prévio não necessariamente é um processo de julgamento, não, tá? Processo é um conjunto de atos, a gente chama de processo. Então, para um ato ser praticado, tem que ter uma série de procedimentos, né? Tem que ser conforme o modelo constitucional, tem que ter contraditório para a defesa, né? Tem que ter qualquer processo administrativo, qualquer ato administrativo, seja a publicação de um edital para construção de alguma coisa, então passa por um procedimento prévio. Um julgamento no servidor também é um processo administrativo prévio. Até a sua licença para construir passa por um processo administrativo, passa pelos setores, né? Para isso, passa por os setores. Exato. E tem que permitir contraditório para a defesa. Caso você identifique alguma irregularidade, tem que permitir ampla defesa e contraditório. Poxa. Ok? Então essa é a forma. Em regra, a forma deve ser por escrito. É esse assim, mais importante a gente saber. Agora, quando você fala em regra, tem sim. de na prova, perguntarem alguma coisa assim. Olha, Uma situação hipotética. nesses casos eu nunca vi perguntar não, mas eu posso esclarecer para vocês. O que é que não precisa ser por escrito para a administração pública? Contratos de pequenos valores do dia a dia. Né? Contratos, pequenos valores do dia a dia. Eu acho que não vai perguntar isso para vocês, porque, sobretudo, não cai licitação. Né? Mas, contrato de pequenos valores, compra de água mineral, compra de uma lâmpada. Né? E aquilo ali você tem um cartão corporativo, você tem valores designados para isso, e não precisa fazer um contrato, publicar em edital, comprei uma água mineral. Né? Você compra no dia a dia ali. Não precisa. Mas, em regra, os outros todos são por escrito.